Nos últimos anos, tornou-se comum encontrar na internet vídeos e textos afirmando que a mitra usada por bispos e pelo Papa teria origem no culto ao antigo deus filisteu Dagon. Segundo essa teoria, o formato da mitra lembraria a cabeça de um peixe, e seria uma representação simbólica desse antigo deus. No entanto, quando analisamos com cuidado a Bíblia, a arqueologia e a história da Igreja, percebemos que essa associação não possui base histórica sólida. Para entender isso, é necessário primeiro compreender quem era Dagon e qual era o seu papel nas culturas do Antigo Oriente Próximo. O deus Dagon aparece em diversos textos antigos do Oriente Próximo e também na Bíblia. Entre os filisteus, ele era considerado uma divindade importante, com templos dedicados ao seu culto. A Bíblia menciona Dagon principalmente em 2 episódios marcantes. O primeiro ocorre no primeiro livro de Samuel. Depois de derrotarem os israelitas em batalha, os filisteus capturam a Arca da Aliança, um dos objetos mais sagrados do povo de Israel. Como forma de demonstrar a vitória de seu Deus sobre o Deus de Israel, eles colocam a arca dentro do templo de Dagon. Entretanto, no dia seguinte, algo inesperado acontece. A estátua de Dagon é encontrada caída com o rosto em terra diante da arca. Os sacerdotes do templo levantam a estátua novamente, mas no dia seguinte ela volta a cair, dessa vez com a cabeça e as mãos quebradas. Nesse episódio, descrito em 1º livro de Samuel 5, é apresentado como uma demonstração simbólica da superioridade do Deus de Israel sobre os deuses filisteus. Outro episódio envolvendo Dagon aparece no livro de Juízes, na história de Sansão. Depois de ser capturado pelos filisteus, Sansão é levado ao templo de Dagon para servir de entretenimento durante uma celebração religiosa. Nesse momento final de sua vida, Sansão derruba as colunas do templo, destruindo o edifício. Esses relatos mostram que Dagon era uma divindade central na religião filisteia. Dagon era realmente um deus peixe. Uma das ideias mais populares na internet é que Dagon seria um deus metade homem e metade peixe. Essa imagem é frequentemente usada para sustentar a teoria de que a mitra papal teria relação com esse culto. No entanto, a própria Bíblia não descreve Dagon dessa forma. No episódio do templo em 1º livro de Samuel, por exemplo, a estátua do deus perde a cabeça e as mãos quando cai diante da arca. Isso sugere uma estátua com forma humana, não necessariamente uma criatura híbrida. Alguns estudiosos acreditam que o nome Dagon pode estar ligado à palavra semítica Dagon, que significa grão ou cereal, indicando que ele poderia ser originalmente um deus relacionado à fertilidade ou à agricultura. A associação com peixe surgiu em interpretações posteriores e em tradições culturais mais tardias. Escritores antigos como Flávio Joséfo ajudaram a popularizar essa imagem e, ao longo do tempo, ela passou a fazer parte do imaginário popular. A origem da mitra cristã mitra é um chapéu litúrgico usado por bispos em diversas tradições cristãs, especialmente dentro da Igreja Católica. Seu formato é alto e pontudo, com 2 pontas que se elevam para cima e 2 faixas que caem na parte de trás. Historicamente, a mitra só começou a aparecer como peça litúrgica por volta dos séculos X e XI. Antes disso, os bispos cristãos utilizavam diferentes tipos de cobertura para a cabeça, muitas vezes inspiradas em vestimentas administrativas e cerimoniais do Império Bizantino. Com o tempo, essas peças evoluíram para o formato característico da mitra que conhecemos hoje. O desenvolvimento da mitra está bem documentado na história das vestimentas litúrgicas, e não existe qualquer registro histórico que ligue essa peça ao culto de Dagon ou a práticas religiosas filisteias. A comparação entre a mitra e a cabeça de um peixe surgiu principalmente por causa de uma observação visual. Algumas pessoas afirmam que, quando vista de lado, a mitra pode lembrar a boca aberta de um peixe. A partir dessa semelhança visual, foi criada a teoria de que a mitra seria uma representação do deus peixe Dagon. No entanto, essa interpretação ignora 2 fatores importantes. Primeiro, a falta de evidência histórica que conecte diretamente essas 2 tradições. Segundo, a grande distância temporal entre elas. O culto a Dagon existia milhares de anos antes do surgimento da mitra cristã. Além disso, os contextos culturais são completamente diferentes. Conclusão: quando analisamos a Bíblia, a arqueologia e a história das vestimentas litúrgicas, não encontramos evidência de que a mitra cristã tenha qualquer relação com o culto ao deus filisteu Dagon. A associação popular entre os 2 parece surgir principalmente de semelhanças visuais e interpretações modernas que não se sustentam historicamente. Por outro lado, a própria Bíblia apresenta Dagon como um deus derrotado,
diante da presença do Deus de Israel, especialmente no episódio em que a estátua cai diante da Arca da Aliança. Assim, em vez de indicar uma continuidade religiosa entre esses símbolos, os textos bíblicos mostram exatamente o contrário, apenas um confronto entre tradições religiosas distintas. Inscreva-se no canal, deixe seu like e comente. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.